Amém. Romanos capítulo 12, versículo 3 até o versículo 8. Abram suas Bíblias, Romanos capítulo 12, do verso 3 até o verso 8. O texto diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade e o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Vamos orar, queridos. Pai, eu te peço nesse momento a graça do Senhor sobre nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, que essa mensagem, ó Pai, fale aos nossos corações. Não seja eu falando, ó Deus, mas o Senhor, ó Pai, conduzindo esse tempo para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Que o Teu texto, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade e Ele possa, ó Pai, falar em nossos corações e nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor acalme nossos corações, acalme nossas mentes, ó Deus, e que possamos estar em sintonia, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. A oração que eu faço a Ti, Jesus, em Teu santo nome. Amém. Crianças, vou pedir que vocês possam sentar e olhar para cá, porque eu tenho uma história para vocês. E vocês precisam olhar para mim, senão vocês não vão ouvir a história que eu tenho para contar. Certo? Vamos lá. Tia Gisele está entregando aí um belo desenho para vocês. Olha só, preste atenção aqui, ó. Meninos e menina. Certa vez, os animais da floresta, eles decidiram coroar o leão. Eles sempre faziam isso, né? Eles sempre coroavam o leão. Mas nesse ano surgiu uma grande discussão no meio dessa coroação para o leão. O que aconteceu? Olha só, preste atenção aqui. O coelho disse: eu sou o mais importante nessa história, porque eu corro muito rápido e eu aviso quando tem um perigo. O passarinho virou para aquele grande público que estava ali e ele retrucou e disse: nada disso, eu sou o mais importante. Sabe por quê? Porque eu enxergo muito além do perigo. E eu aviso quando o perigo vem. E eu aviso quando a tempestade vem. O elefante, ele não ficou inquieto, né? Ele resmungou também. Vocês não entendem. Eu sou o mais forte. Eu sou aquele que consegue abrir os caminhos da floresta. E vocês acreditam que até a abelha também queria falar? Ela disse: olha, eu sou mais importante, porque eu produzo mel. Se não fosse o mel, vocês não teriam mel no inverno. Sabe, meninos e meninas, e os adultos também, cada animal, ele queria ser o mais importante nessa reunião dos animais para coroar o leão. Até que o leão, pacientemente, ele disse: vocês não percebem? Eu sou o rei. Não posso reinar sem vocês. Cada um de vocês, o coelho, o pássaro, o elefante, a abelha, tem uma função. Cada um é diferente. Mas sabe o que acontece, meninos? Quando eles ficam juntos, uma coisa muito boa acontece. Existe vida na floresta. E se faltar um desses animais, todos eles vão sofrer, porque se faltar um animal. E o leão virou para eles e disse: olha, vocês não são concorrentes. Vocês são parte de um mesmo corpo. Naquele dia, sabe o que aconteceu na floresta? Todos eles entenderam o que o leão tinha dito. A força da floresta estava na união de cada um daqueles animais.
Sabe, crianças, e para nós também, igreja, nós somos diferentes. Uns ensinam, outros ajudam, outros cuidam, outros cantam, outros animam, outros compartilham, mas todos formamos um só corpo. Não importa se você é uma criança, ou se somos adultos, ou se somos velhos, se é pequeno ou se é grande, se canta, se ajuda, se ensina, se arruma uma cadeira, se limpa o chão, não importa isso. Todos nós somos importantes quando nós servimos a Jesus. Então o desenho que vocês têm nas suas mãos é uma ilustração dessa carta aos Romanos, desse trecho que nós lemos. E para os adultos não menos interessante, vamos para o nosso texto, queridos. E faça um belo colorido dessa reunião do leão com os seus animais. Bom, se nós pudéssemos ter uma imagem da carta aos Romanos, eu diria que ela é como se fosse um edifício para nós, queridos. Um edifício construído com fundamentos muito profundos e paredes bem sólidas. Nos capítulos do 1 até o 11, Paulo construiu esses alicerces. Ele falou sobre o pecado universal, ele falou sobre a justificação pela fé, ele falou sobre a vida no Espírito, ele falou sobre a segurança da salvação, ele falou sobre o plano soberano de Deus. E tudo isso que Paulo veio construindo no capítulo 11, nós falamos isso semana passada, isso termina em adoração. A doxologia fecha o capítulo 11 no versículo 36. Ele diz: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas essa doxologia, ela não fecha a carta, ela não fecha esse trecho com um ponto final, queridos. Ela abre para nós um novo parágrafo, uma ponte. Algumas traduções, como a Revista Atualizada, a NVT, na verdade, vai dizer um portanto. A Revista Atualizada diz rogo-vos, pois, mas é justamente essa ideia dessa transição que Paulo vai criando aqui, ou seja, a partir dessa palavra que ele encerra no capítulo 11, ele inicia agora o capítulo 2, entrando em um terreno muito prático para os seus ouvintes e para nós também. Nos versos 1 e 2, nós vimos que a vida cristã, ela é oferecer o corpo como um sacrifício vivo, em um culto racional, pela renovação da nossa mente. Agora, nos versos 3 até o 8, Paulo responde como que essa mente renovada, transformada, como esse corpo consagrado se manifesta agora na vida da comunidade cristã. E ele mostra, queridos, que a fé verdadeira, ela não é apenas pessoal e vertical entre eu e Deus. Não. Ela também é comunitária. Ela é horizontal. É entre eu e vocês. É entre nós e os nossos irmãos, unidos pelo corpo de Cristo. O que nós queremos aprender com esse texto aqui são 3 pontos fundamentais, queridos. O primeiro é que a primeira expressão da vida cristã, ela é humildade no pensar. Isso é no versículo 3. No versículo 4 ao 5, nós vamos ver que essa humildade, ela se traduz em unidade no corpo. E nos versículos 6 até o 8, essa unidade, ela ganha uma forma concreta na diversidade de dons em serviço. E tudo isso não é apenas para uma boa organização da igreja. Isso é ortopraxia. Nós falamos semana passada. A vida prática que brota da fé em Cristo Jesus. Cristo, meus irmãos, Ele é o Senhor da igreja. É Ele quem dá os dons. É Ele que nos une uns aos outros. É Ele quem une os seus membros. E principalmente, é Ele quem sustenta o corpo. Vamos para o primeiro movimento, versículo 3. Bom, depois de afirmar que a vida cristã é fruto dessa mente renovada, no versículo 2 do capítulo 12, Paulo aplica diretamente aqui esse princípio. A maneira como cada cristão pensa sobre si, no versículo 3. A renovação da mente, queridos, não é apenas um conceito abstrato que Paulo traz aqui, mas ela é um processo que começa no campo mais delicado da existência humana, que é a nossa autopercepção. Paulo introduz a sua exortação com uma lembrança pessoal aqui. Pela graça que me foi dada, digo. Preste atenção nisso. Até mesmo a sua autoridade apostólica de Paulo
não se baseia em méritos ou em conquistas que ele teve, mas na graça que ele recebeu de Cristo Jesus. Essa introdução que Paulo traz aqui já carrega uma lição muito implícita para nós, queridos. Qualquer posição de liderança, qualquer posição de serviço no corpo de Cristo, só pode ser compreendido com a dádiva graciosa. Ninguém se credencia diante de Deus. Ninguém dá uma carteirada para Deus dizendo: olha os meus frutos, olha o que eu faço, olha os meus talentos. Ninguém se credencia diante de Deus. Todos nós somos credenciados pela graça de Deus. Em seguida, tendo esse pressuposto, Paulo exorta: não pense de si mesmo além do que convém. O verbo usado aqui significa literalmente pensar acima da média ou superestimar-se. A ênfase, queridos, está no perigo da soberba aqui, enxergar-se com lentes infladas, exageradas. Olha que interessante, Paulo utiliza aqui 4 vezes nesse versículo o verbo pensar ou considerar. A mente transformada pelo Evangelho, ela se revela antes de tudo em uma nova forma de pensar sobre si mesmo. E se você olhar bem em sua tradução, principalmente a revista atualizada que nós lemos aqui, aparece só 2 vezes a palavra pensar aqui. Mas no grego, no original, Paulo faz um jogo retórico com essa palavra. Ele usa a mesma raiz 4 vezes seguidas, porém com sentidos diferentes. É como se fosse algo mais ou menos assim, tentando traduzir para nós. Não pensem além do que convém, mas pense. Pense de modo concreto. Pense sobriamente. É como se ele martelasse, queridos, que a vida cristã, ela começa com a forma certa de pensar. Paulo poderia ter dito isso de uma vez só, né? Mas ele repete 4 vezes. Talvez, traduzindo para nós de uma outra forma, seria: atenção, a vida nova em Cristo, ela começa pela cabeça. O jeito como você pensa sobre si mesmo muda tudo. No contexto romano, é interessante a gente olhar sobre isso, essa demonstração ela tinha um impacto muito interessante. A cultura do império era profundamente marcada, queridos, pela busca de honra, pelos status, pelo reconhecimento. O valor de uma pessoa, ele era medido pela sua posição social, era medido pelo seu sobrenome, era medido pela sua genealogia, era medido por um círculo de patronagem que aquela pessoa pertencia. E diante disso, Paulo propõe uma contracultura radical aqui. A régua do cristão não é a régua do status, mas é a régua da fé. E por isso que ele acrescenta: antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. O verbo aqui é pensar com sobriedade, pensar com equilíbrio, com discernimento. Não se trata, queridos, de um convite a uma baixa autoestima, não. Mas a uma visão realista, moldada pela fé em Cristo Jesus. A medida da fé que Paulo traz aqui não significa que Deus distribuiu quantidades diferentes de fé entre os crentes. Eu gosto mais de você, vou te dar uma porção a mais de fé. Eu vou te dar um dom a mais, um talento a mais. Não é isso. A medida da fé significa que a fé em Cristo Jesus, e Cristo é o padrão comum pela qual todos nós somos avaliados. Assim, meus irmãos, não há lugar aqui para soberba, pois tudo é um dom recebido. Não é que nós produzimos, não é que há mérito em nós, mas é uma graça, é uma dádiva, é um dom que nós recebemos de Deus. Também não há espaço aqui para autodepreciação, pois todos foram igualmente aceitos e amados em Cristo. Não tem uma diferenciação em nenhum aspecto. O pastor não é maior ou melhor do que um irmão que fica no banco que não é um pastor. Não existe isso.
todos são igualmente iguais aos olhos de Cristo, porque é através da medida da fé que é Cristo Jesus. E esse ensino, meus irmãos, ecoa outras passagens de Paulo falando sobre esse ponto. Falamos isso em Romanos 3, versículo 27. Onde está logo a jactância? Foi toda excluída. 1 Coríntios 4, versículo 7, Paulo também diz: que tem tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? E principalmente também Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, descrevendo Cristo. Cristo, sendo Deus, não se apegou ao status, mas ele o que? Ele se humilhou. É a partir desse padrão, meus irmãos, que Paulo exige de nós uma sobriedade na maneira como cada um de nós, cada cristão, se enxerga. Em termos práticos, pensar além do que convém, que Paulo diz aqui, significa medir-se pelas réguas do mundo, né? Significaria medir-se através de status, de reconhecimento, de comparação. Mas aqui significa esquecer que tudo o que temos vem de Deus e viver como se nós fôssemos autores autônomos da nossa história, esse além do que convém. Só que, de contramedida, né, já pensar com sobriedade, que Paulo está nos chamando, é olhar à luz de Cristo e reconhecer tantos os limites quanto os dons que Ele nos deu. Meus irmãos, a mente renovada é aquela que aprendeu a abandonar tanto esse delírio do orgulho, da autopromoção, da performance, do egocentrismo, e olhar de maneira prática, como Paulo nos chama aqui, essa ortopraxia através do pensamento transformado. Uma mente moldada pela graça de Cristo. E o que isso gera? Isso deveria gerar em nós uma vida de humildade. Gerar dentro de nós uma gratidão e disponibilidade. E este é, queridos, um fundamento necessário. Antes de nós falarmos sobre os dons que Paulo vai discorrer aqui, ou sobre a comunhão que ele fala nos 2 próximos versículos. Porque sem essa sobriedade de pensamento, até os dons mais espirituais, eles vão se tornar palco para a vaidade. Mas com uma mente renovada, queridos, em Cristo Jesus, até os gestos mais simples, eles podem se tornar um sacrifício agradável a Deus. Versículo 4 e versículo 5. Porque assim, como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Se no versículo 3, Paulo aplicou que a mente renovada, ao modo como cada cristão deve pensar de si mesmo, agora Paulo amplia esse horizonte. O pensamento sóbrio que ele nos chama a ter sobre nós, ele não termina no indivíduo, somente em mim, mas ele se estende como? Para a comunidade. Quem foi renovado na mente, aprende a se enxergar corretamente diante de Deus. E em seguida, aprende também a se enxergar corretamente dentro do corpo de Cristo. Paulo aqui, meus irmãos, ele lança mão de uma metáfora muito recorrente em seus escritos, que é o corpo. No pensamento grego romano, o corpo ele era usado como uma imagem política para justificar hierarquias sociais. Você tinha ali o imperador, que era a cabeça, você tinha as elites, que eram os órgãos, os nobres, e você tinha os pobres, os escravos, que eram os membros inferiores. E não muito distantes, a gente olhar até 1970, se eu não estou enganado, ainda era uma prática muito constante na Índia, essa divisão por corpos. Ali você tem a figura de um Deus que é dividido em cabeça, tronco, pernas, pés, e a sola do pé são os Dalits, são os seres mais pobres, os intocáveis. Isso foi abolido em 1970, se eu não estou enganado. Mas só para dizer como a sociedade muitas vezes usa o corpo, a figura do corpo humano, para poder dividir em hierarquias e em níveis.
Paulo, porém, queridos, ele subverte radicalmente esse uso do corpo aqui. Porque no corpo de Cristo não há hierarquia de valor. Mas há no corpo de Cristo uma diversidade de funções. A unidade, meus irmãos, ela não anula essas diferenças, mas pelo contrário, ela reconcilia em um todo vivo. Paulo declara: nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aqui Paulo une duas verdades inseparáveis, queridos: a pluralidade e a funcionalidade. O corpo, ele é rico, e é justamente porque ele não é uniforme. Não há uma padronização artificial no corpo de Cristo, mas há uma diversidade ordenada em torno de Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O ponto culminante disso, queridos, é o versículo 5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa frase, ela é, se assim a gente pode dizer, teologicamente decisiva. A unidade da igreja, queridos, ela não é sociológica, mas ela é cristológica. Ela não é fruto apenas de afinidades humanas, gostos parecidos, fases de vida semelhantes, histórias que se cruzam. Elas existem sim. E glória a Deus porque gostamos um dos outros aqui. Glória a Deus porque nossas fases de vidas, elas podem sim convergir para o mesmo ambiente, mesmo momento. E estamos aqui também por afinidades, por gostarmos de pessoas, mas isso não é, em momento algum, algo que define a igreja. Essas aproximações que elas existem, elas podem até fortalecer os nossos vínculos de relacionamentos. Mas se nós estivéssemos unidos apenas por afinidades, por gostos, por momentos de vida, por interesses uns com os outros, a igreja ela se fragmentaria pelo primeiro sinal de divergência, queridos. Quando o que fosse apenas aquilo que nos une ser os nossos próprios interesses. Porém, o que nos mantém unidos, apesar de nossas diferenças e com os nossos gostos em semelhança, é Cristo Jesus. Ele é o cabeça. É somente por causa de Jesus Cristo que existe uma unidade aqui. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo também fala em Efésios 4, 15 e 16, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, eu e você, e a igreja, é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, e efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É Cristo, meus irmãos, que é o centro, é Cristo que dá a vida, é Cristo que dá a direção, é Cristo que dá identidade para a igreja. Não são os nossos gostos, não são as nossas coisas em comuns, não são os filhos que existem aqui. Não é isso. É Cristo Jesus que dá identidade para a igreja. Não pertencemos apenas a Cristo de maneira individual, queridos. Paulo vai dizer, nós somos membros uns dos outros aqui. Esse um dos outros é uma expressão de uma forma comunitária. Ser cristão, queridos, não é apenas estar unidos a Cristo, mas ser incorporado numa rede de interdependência aqui, onde cada membro precisa um do outro. Eu preciso de vocês, e vocês deveriam precisar de mim. Não Tiago, pastor, mas precisar do Tiago como irmão, como corpo, como uma unidade, promovendo nessa diversidade que existe aqui, por causa de Jesus Cristo. Queridos, a igreja não é uma escolha opcional de fé, mas é um lugar onde a fé
é confirmada e ela é sustentada. Ninguém pode ser cristão em um sentido pleno da palavra de cristão fora da igreja. E eu não falo dessas quatro paredes, eu falo dessa comunidade que é edificada e construída em Jesus Cristo. Porque é no corpo de Jesus, porque é no corpo de Cristo, nessa união que a igreja se manifesta, queridos. E esse pertencimento, ele nos confronta em dois equívocos muito recorrentes em nosso tempo. O primeiro deles é o isolamento. A ideia de que eu posso viver a minha fé sozinho, sem comunidade. E Paulo aqui vai insistir. Membros amputados, eles não sobrevivem. Corta um dedo fora seu. Esse dedo seu vai viver se fora do seu corpo? Não vai. Membros amputados, eles não sobrevivem. Eles precisam estar ligados, enxertados, conectados a um corpo. Cristãos isolados, queridos, fora da comunidade, fora da igreja, não florescem, não vivem. Um segundo equívoco que Paulo confronta aqui é um consumismo espiritual. E hoje está em moda isso. A igreja é um lugar onde nós vamos para poder consumir o que ela me promove, consumir uma boa música, consumir um ambiente agradável, consumir um ambiente de comoção emocional vinculada com o espiritual, consumir uma palavra ali, uma pílula de encorajamento para eu poder lidar com a minha demanda da semana. E depois que eu saio daquele ambiente de igrejas que não promovem essa unidade, eu vou viver a minha vida fora do corpo. Como? De que forma? Fora do corpo eu consigo mostrar ou viver o cristianismo ou dizer que eu sou da igreja? A igreja combate esse consumismo espiritual, queridos. A igreja não é um supermercado religioso. Vou abrir o Google aqui para ver qual igreja fala sobre finanças. Vou nessa igreja assistir uma pregação sobre finanças. Estou depressivo. Essa igreja é um bom emocional, eu vou lá para ter uma pílula emocional. Não, não é. A igreja não é um supermercado para tratar de coisas que nós queremos ouvir, queridos. Mas a igreja ela é um corpo vivo, onde cada membro serve e ele é servido. E essa compreensão, ela é vital para nós. E vital também para o que Paulo vai dizer a seguir aqui sobre os dons. Só quem entende que é parte do corpo, pode compreender esse sentido dos dons que Paulo traz aqui. Se penso que o dom é meu, se o que eu faço no âmbito religioso é algo meu, o que eu vou usar isso? Eu vou usar para minha autopromoção. Se eu acho que eu tenho um dom de contribuição, e eu vou usar desse dom de contribuição sem entender que eu pertenço ao corpo, eu vou usar daquilo para minha autopromoção. O mesmo vale para o ensino. Se eu acho que eu tenho uma boa retórica, uma boa oratória, um bom ensino, e eu não compreendo que eu pertenço a um corpo, eu vou usar daquilo para poder me autopromover. Mas se eu entendo que eu pertenço ao corpo, reconheço que cada dom é graça de Deus, concedida para edificação comunitária. O dom que Deus te dá é o dom que me falta para poder me promover a estar mais perto de Cristo. O dom que Deus me dá é o dom que te falta para te promover a estar mais perto de Cristo. Por isso, queridos, antes de nós falarmos sobre profecia, sobre serviço, sobre ensino, sobre exortação ou sobre misericórdia, Paulo precisa afirmar essa base da unidade, irmãos. Dessa forma, essa ortopraxia, essa vida prática cristã que Paulo está dizendo aqui, ela se manifesta não apenas em reconhecer que nós precisamos uns dos outros, mas em viver como quem já foi unido a Cristo e, portanto, uns aos outros, aos irmãos. Queridos, isso significa também rejeitar tanto a autossuficiência quanto essa uniformidade artificial que é construída. A teologia da justificação que Paulo fala lá no capítulo 3,
ela exclui toda essa vanglória aqui, 3:27, nós falamos desse texto. E ela se traduz aqui também em comunhão, que exclui todo esse isolamento, queridos. Brevemente resumindo o que Paulo nos ensina, a unidade da igreja, ela não nasce de afinidades humanas, mas de pessoas em Cristo Jesus. Pertencer a Cristo significa necessariamente pertencer à sua igreja e aos irmãos. E aqui eu não estou dizendo que vocês têm que ser da Igreja Batista do Buritis, não, mas temos que ser da igreja de Cristo, da igreja que se reúne, da igreja que edifica, da igreja que vive o Evangelho, da igreja que prega Jesus. Somente através disso, pertencendo a Cristo, pertencendo à sua igreja e pertencendo à comunidade, à irmandade, nós podemos experimentar, irmãos. Afinidades naturais, elas existem. E glória a Deus por isso. Ainda bem que temos gostos em comuns. E nada contra se tivermos gostos que não são incomuns. Porque o que nos une não é o que nós gostamos em comum, é Cristo Jesus. Mas as afinidades naturais, elas existem. E elas podem estreitar esses nossos vínculos, sem sombra de dúvidas. Mas eles não são o fundamento da nossa unidade. Essa igreja, ela não existe porque nós gostamos de almoçar todo quinto domingo do mês. Todo mês tem 5 domingos. Que gostamos de uma boa comida, porque tem muitas crianças. Não existe por causa disso. Mas existe por causa de Jesus Cristo. A unidade, meus irmãos, ela não elimina a diversidade de funções. E só sobre esse fundamento, os dons podem ser entendidos como instrumentos da graça. Em Cristo, somos muitos, mas formamos um. Em Cristo nós somos distintos, mas interdependentes, irmãos. Não apenas pertencemos a Deus, mas pertencemos uns aos outros. Uns aos outros. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Consegue enxergar a construção que ele vem fazendo? Toda a teologia ensinada, e agora uma prática, transforma sua mente, entenda a forma como você vai enxergar Cristo e as coisas que eu ensinei para vocês agora. Transforma sua mente e entenda que tudo que vai acontecer nessa vida prática agora é uma dádiva de Deus, e toda a graça que vocês estão recebendo e vão receber desse movimento que vocês experimentam é bondade do Senhor, e é Jesus que une a todos vocês. É por causa de Cristo Jesus. Com isso, bem claro que Paulo traz, a gente entra nesse terceiro movimento, versículo 6 e versículo 8. Depois de ensinar que a mente renovada, ela nos livra dessa soberba, versículo 3, e ela nos coloca em unidade com o corpo, versículo 4 e versículo 5, Paulo daqui dá o próximo passo, queridos. Esse corpo vivo não é apenas uma estrutura, mas ele é um organismo ativo. A vida em Cristo, ela não é passiva. Ela se traduz como em serviço. E para isso, Deus concedeu dons à sua igreja. Ele afirma: temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aqui está a primeira verdade, irmãos. Os dons, eles têm a sua origem na graça, em Deus. Os dons não são recompensas por méritos. Não é pelo que nós produzimos, não é pelo que fazemos, não é pela música que cantamos, pelo instrumento que tocamos, pela mensagem que é pregada, pelo chão que é varrido, não é por nada que nós podemos fazer, é justamente e exclusivamente através da graça de Jesus. Não são conquistas de esforços nossos, mas são expressões da graça de Deus derramadas sobre cada crente. E é por isso que ninguém pode se vangloriar de possuir um dom. Porque todo dom recebido, ele não é produzido. Todo dom é recebido, não produzido, irmãos. E essa origem torna ainda mais clara quando nós olhamos outros textos de Paulo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Paulo mostra que há uma diversidade de dons aqui, mas há o mesmo Espírito nessa diversidade. Há uma diversidade de serviço, mas há o mesmo Senhor. Há uma diversidade de operações, mas há o mesmo Deus que realiza tudo em todos, irmãos. Em Efésios capítulo 4 ele vai dizer também: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso ensina, meus irmãos, que Cristo, ao ser exaltado, ele o que? Concedeu dons aos homens. A trindade inteira aqui está envolvida. O Pai planeja, o Filho concede e o Espírito distribui. Logo, os dons, eles não nascem da igreja, mas eles vêm de Deus, por meio de Cristo Jesus, na obra do Espírito Santo. Paulo, então, queridos, apresenta uma lista de 7 dons aqui. E não é um catálogo completo de dons, mas é uma amostra da variedade com que a graça se manifesta. Ele lista uma mistura de dons que nós poderíamos chamar aqui de dons espirituais: profecia, ensino, exortação, e outros de dons mais práticos: serviço, contribuição, liderança, misericórdia. Mas para Paulo, todos são espirituais, porque todos vêm da mesma graça e todos edificam o mesmo corpo. Se nós pertencemos uns aos outros, como membros de um só corpo, então esse pertencimento, ele precisa se traduzir como? Em ações concretas agora. Não basta, queridos, conhecer que nós somos um corpo, é preciso viver como um corpo. E é justamente aqui que Paulo introduz esses dons. Ele mostra que a unidade, ela não anula essa diversidade, mas ela sustenta essa diversidade. O corpo não é formado de membros iguais. Ainda bem que eu não tenho 2 dedões, só um. Ainda bem que não tem 2 Tiagos. Ainda bem que não tem 2 Caios, Paulo, Lucélio, Roberta, Gisele, Robert, Natália. Ainda bem que não existe 2 de vocês. Ainda bem que existe um só. Ainda bem que existe um só, pela capacitação do Espírito Santo, para que essa diversidade aqui, ela possa promover essa unidade, essa diferença possa promover essa união em Cristo. Por isso Paulo vai escrever: temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Cada dom, meus irmãos, é uma graça recebida. De novo, não é uma conquista pessoal. E Paulo apresenta essa lista. Bem brevemente, quero passar por ela. Primeiro ele fala sobre profecia. No Novo Testamento, profecia não era apenas uma previsão do futuro, mas, acima de tudo, era uma proclamação fiel da vontade de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, Paulo resume isso dizendo: o que profetiza, fale aos homens, edificando e exortando e consolando. Por isso ele acrescenta: olha, se profecia, seja segundo a proporção da sua fé. A profecia, ela precisa estar alinhada, queridos, à verdade do Evangelho, e sem distorções essa verdade. Na prática, sempre que alguém comunica a palavra de Deus com fidelidade, seja no púlpito, seja um estudo bíblico, seja numa conversa, ou numa palavra de encorajamento, firmada nas Escrituras, ali há manifestações desse dom de profecia. Cristo é o nosso modelo. Ele é o profeta supremo, irmãos. Ele é a palavra encarnada que revelou plenamente a vontade do Pai. Paulo também vai falar um segundo dom, que é serviço, ministério, o diaconia. Essa palavra, ela é usada, a origem dela, é a mesma do termo de diácono aqui. E ela envolve todo tipo de ministério prático, desde cuidar dos necessitados até organizar aspectos concretos aqui da vida comunitária da igreja.
Algumas Bíblias traduzem como serviço, algumas referências, outras trazem como ministério aqui a palavra. Mas como falamos, a origem da palavra é diaconia, que significa os dois, tanto ministério como serviço. E isso nos ensina que na igreja, cada tarefa prática, ela também é um ministério espiritual. Seja varrer um chão, trocar uma lâmpada, abrir uma porta, fazer um café, enfim, qualquer tipo de serviço feito aqui na igreja, ela sim se torna também um ministério espiritual. Queridos, não há uma separação aqui entre o sagrado e o simples. Não tem maior glória ou maior peso pregar uma palavra e limpar um banheiro. Não existe isso. Não existe isso aos olhos de Cristo. Não há uma diferenciação aqui, queridos. Porque tudo é graça ao serviço do corpo. E Cristo, meus irmãos, é o nosso modelo. Ele lavou os pés dos discípulos. O Senhor da glória, Ele se fez servo, irmãos. E, portanto, nenhum serviço é pequeno demais dentro do corpo. O terceiro aqui é ensino, mestre, didaskon. Paulo escreve: o que ensine, esmere-se no fazê-lo. O verbo aqui no grego, ele está no particípio presente, didaskon. Arrisquei um grego aqui. Com a ideia de uma ação contínua que ele apresenta. Aquele que está ensinando, permaneça dedicado ao ensino. Na cultura judaica cristã primitiva, ensinar não era apenas passar informações para alguém, mas era formar discípulos para a vida. Jesus fez isso. Ele formou discípulos para a vida. E grandes homens, quando a gente vê, principalmente no Novo Testamento, citações de pessoas que estavam aos pés de tutores, de mestres, formando discípulos para a vida. Por isso também Tiago adverte, lá no capítulo 3, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Paulo, então, queridos, ele não apenas reconhece o dom de ensino, mas ele exige aqui uma dedicação plena ao ensino. O professor na igreja, ou qualquer pessoa que se dispõe a querer ensinar dentro da igreja, ela não pode se dar ao luxo da negligência no ensino. O ensino mal feito, ele compromete a formação da fé. E ele pode distorcer, queridos, o evangelho. Por isso, ele usa a ênfase do esmere-se. Não basta ter o dom de ensino. É preciso exercer esse dom com zelo, com estudo, com clareza, com fidelidade às Escrituras e com amor pelos ouvintes que estão ouvindo aquele ensino. Na prática, ensinar exige preparo, queridos. Não se trata de improvisar opiniões sobre um assunto, mas de mergulhar nas Escrituras, dedicar na palavra de Cristo. Ensinar exige clareza, traduzir a verdade para que até uma criança consiga entender. Isso é difícil para mim. Ensinar exige consistência. Não é uma tarefa ocasional, mas ela é contínua, paciente, perseverante. E ensinar, queridos, exige vida. O mestre ensina também pelo exemplo. Jesus. O que aprendestes, Paulo no caso, Filipenses capítulo 4, versículo 9, o que aprendestes e recebestes de mim, isso praticai. Mas Cristo também é o nosso modelo. Ele foi chamado mestre por excelência. E ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Ele ensinava com clareza, queridos. Ele usava parábolas simples com imagens do cotidiano. E ele ensinava com dedicação. Passava noites instruindo seus discípulos e até após a sua ressurreição, lá em Lucas 24, ele aparece e expunha-lhes o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus, até após a sua ressurreição, estava ensinando. E sobretudo ele ensinava com a sua vida. Sua prática confirmava cada palavra que ele dizia aos seus discípulos. E assim, quando Paulo diz o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ele está nos chamando a refletir em Cristo, o Mestre perfeito. Ensinar, irmãos, é mais do que falar, é doar-se com dedicação, porque o ensino, ele molda almas para a eternidade.
aplicamos e apresentamos palavras, verdades que moldam almas. Um paralelo sobre isso, basta olhar ensinos tortos espalhados por aí afora, o quanto de heresias e o quanto de pessoas mal informadas nós enxergamos e nós vemos, porque seguem ensinos que não são embasados, ensinos que não são fiéis ou que não têm Cristo como centro. Como quarto, Paulo fala exortação. Exortação significa encorajar, consolar, corrigir. É o dom de se aproximar de um irmão e ajudá-lo a esse irmão a perseverar, queridos. E é a mesma palavra que Paulo usa aqui para o Espírito Santo, Paráclito. E na prática é quem visita um abatido, é quem consola, é quem levanta, é quem chama alguém ao arrependimento em amor, é quem fortalece o cansado com uma palavra oportuna, queridos. Pois Cristo foi o nosso exemplo, o nosso modelo nisso. Lucas 22:32 vai dizer: eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando voltares, fortaleça teus irmãos. Cristo nos ensina essa essência dessa exortação. Quinto que Paulo traz é contribuição. O que contribui, faça com liberalidade. O verbo significa literalmente, repartir, compartilhar com alguém o que é meu. Não é apenas dar em um sentido impessoal aqui. Não é apenas repartir, mas é repartir de si mesmo que Paulo está dizendo. Uma entrega que ela envolve todo o desprendimento e proximidade. Essa palavra, ela traduzida por liberdade aqui, significa simplicidade, sinceridade, generosidade, sem duplicidade. Não dar com segundas intenções, esperando algum tipo de reconhecimento. Não dar com ostentação para aparecer por estar dando. Não dar com peso, como se fosse uma perda a sua contribuição, mas dar com generosidade. A contribuição, queridos, é um dom, porque ela não se trata apenas do poder financeiro, mas da graça de poder repartir o que é nosso. Paulo vai falar depois sobre liderança. Significa governar, presidir, conduzir. A exortação aqui é com zelo, ou seja, quem lidera, faça com diligência, com responsabilidade. Quem lidera movimentos na igreja, que faça com diligência, com responsabilidade. Quem lidera quaisquer aspectos comunitários, que faça isso com dedicação. Cristo é o nosso modelo. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Sua liderança foi marcada por um sacrifício, por zelo e por sacrifício. E por fim, no último aqui, Paulo fala sobre misericórdia. É o dom de cuidar dos aflitos e dos necessitados. Paulo diz: se exerce misericórdia, faça com alegria. Ou seja, não com peso, não com obrigação, mas com um prazer genuíno, queridos. Uma compaixão ativa. Não é apenas sentir pena de alguém, mas é agir em favor dos necessitados, do doente, do aflito, do esquecido. Observe que cada caso aqui, Paulo não apenas nomeia os dons, mas ele qualifica a maneira de exercer esses dons. Queridos, o foco aqui não é no prestígio do dom. Não é que um dom é mais interessante ou melhor do que um outro dom. Não é nisso aqui. Mas é na fidelidade de quem o pratica. O valor não está em ter um tipo de dom, mas em usar o dom com um espírito coerente ao Evangelho. E aqui nós precisamos responder uma questão bem importante, queridos. Se Paulo fala desses dons, isso significa que apenas alguns cristãos devem praticar esses dons? Não, de forma alguma. A vida cristã em si, ela já é um chamado, queridos, a servir, a ensinar, a exortar, a repartir, a liderar, a exercer misericórdia. Todos nós somos chamados a amar, a consolar, a ensinar, a sermos generosos, a guiar pelo exemplo,
a agir com compaixão. Os dons, eles representam aqui. O que os dons representam é uma intensificação graciosa dessas práticas universais dentro da igreja. Em outras palavras, todo mundo deveria exercê-los. Todo mundo deveria exercer, em alguma medida. Todo mundo deveria exortar alguém cansado. Todo mundo deveria contribuir. Todo mundo deveria ensinar. Todo mundo deveria se doar. Todo mundo deveria compactuar dessa mesma visão. Assim, os dons, eles não dividem a igreja. Para cá somente quem tem dom de ensino. Para cá vai sentar agora só quem tem o dom de contribuição. Aqui no meio só quem tem um dom de ministério. Não, os dons eles não deveriam dividir a igreja, queridos. Pelo contrário, eles deveriam ser como motores que impulsionam a igreja, a comunidade, a viver o Evangelho em sua plenitude. Na prática significa que cada vez que um crente ele exerce o seu dom, Cristo mesmo está servindo a igreja por meio dele. Quando uma palavra de ensino é dirigida, é esclarecida, é Cristo ensinando. Quando uma mão generosa ela reparte, é Cristo suprindo. Quando alguém visita com compaixão, é Cristo ali consolando, queridos. Quando alguém lidera com zelo, é Cristo guiando o corpo. Os dons, eles são canais pelos quais Cristo, ele continua servindo a sua igreja hoje, no tempo presente. E esse, meus irmãos, é o caminho da ortopraxia. Dons que vêm da graça, dons exercidos com fidelidade, dons que edificam o corpo e revelam Cristo no meio da igreja. E negligenciá-los seria desperdiçar a graça. Idolatrá-los seria roubar a glória que é somente de Cristo. Mas usá-los com sobriedade, lembra lá atrás, no início, usá-los com sobriedade, zelo e alegria é viver a fé como um culto racional. E aqui Paulo já abre para nós o caminho para que ele vai falar adiante. Nos próximos versículos de Romanos 12, Paulo vai falar sobre o amor. Se os dons eles são a graça em operação, o amor que Paulo vai falar aqui é o Espírito que governa tudo isso. É o Espírito que dá sentido a tudo isso. Bom, nós concluímos aqui, irmãos. Paulo nos lembrou que em Cristo nós somos um corpo, muitos membros, mas todos são necessários. O Evangelho, ele nos arranca dessa solidão e ele nos coloca em comunhão. Nós pertencemos a Cristo e porque pertencemos a Ele, nós pertencemos uns aos outros. Uma das imagens que eu mais gosto, queridos, talvez é conhecida por muitos de vocês, é uma história bem conhecida do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Um grupo improvável, hobbits pequenos e frágeis, um mago sábio, um guerreiro valente, um elfo ágil, um anão teimoso. E nenhum deles seriam suficientes sozinhos. Mas juntos, vocês estão dando para ver, mas juntos eles estavam sustentando uns aos outros. E eles conseguiram enfrentar um mal que jamais eles iriam enfrentar ou vencer sozinhos, queridos. E sabe, assim também é a igreja. Não somos iguais, mas nós somos indispensáveis. Não pensamos todos do mesmo jeito, queridos. Não temos os mesmos dons, mas nós temos a mesma missão e a mesma cabeça, que é Cristo Jesus. O que nos une não é a afinidade, mas é a graça de Cristo. Não é um gosto pessoal, mas é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Por isso, irmãos, o chamado de hoje não é o chamado pesado, mas é um chamado gracioso. Não caminhe sozinho.
Não tente carregar os fardos sem companhia. Não se esconda do corpo que Cristo lhe deu. Em Cristo ninguém é descartável. Ninguém é supérfluo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, um olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Eu não posso dizer a vocês, não preciso de vocês. Eu preciso de cada um de vocês. E de mais quem Deus trará para compor esse corpo. Cada dom e cada um de nós somos necessários. E aqui está um mistério, meus irmãos. Quando você se oferece ao corpo, não é apenas você quem serve, é Cristo servindo através de você. Quando você reparte, é Cristo repartindo. Quando você consola, é Cristo consolando. Quando você ensina, é Cristo instruindo. Quando você ama, é Cristo aparecendo, queridos. Eu oro para que a nossa comunidade, que a nossa igreja, ela seja a verdadeira sociedade do Cordeiro, unidos por Cristo, diferentes em dons, mas inseparáveis nessa missão. E que cada um de nós saia daqui com essa confissão no coração, irmãos. Eu pertenço a Cristo. E porque eu pertenço a Cristo, eu pertenço ao seu corpo. Eu pertenço uns aos outros. Que essa verdade reverbere no seu coração. Esse entendimento da necessidade desse corpo. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por sua graça, por sua bondade. Obrigado, Deus, pela sua igreja. Obrigado, Pai, por esse corpo de diferentes formas, com diferentes dons e talentos, que o Senhor, ó Deus, permitiu estarem reunidos. Não é, ó Pai, por nós, é única e exclusivamente por sua graça. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício que é vivo, real, e que é através do seu sangue derramado, Pai, que há unidade em nosso meio. Eu te agradeço por isso, Pai, e que possamos viver essa sociedade do Cordeiro, entendendo que na nossa diversidade há algo muito maior que nos une, que é Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado pelos meus irmãos e por cada um deles, ó Pai, pela forma como sou abençoado, Deus, pela vida deles. Que o Senhor possa continuar também os fortalecendo, para a honra e glória do Teu soberano nome, Jesus. Peço que fazemos a Ti, ó Deus, em Teu nome. Amém.